A paz do Senhor, igreja. Amém. Nós continuaremos a falar sobre o favor de Deus em nossas vidas. E para viver o favor dele em nossas vidas, nós precisamos ser dependentes. Amém? Precisamos ser dependentes dele. Lá em Salmos 42, versículo 1, vai dizer assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Aleluia! Eu queria que você ficasse atento neste momento. Amém? As crianças estão indo pro Kingdom, então não se preocupe, mas seja rápido. Amém? Cumprimento o irmão que está ao seu lado e fala assim: que bom que você veio. É muito bom ter você aqui. Se essa pessoa você não vê já faz um tempo, já fala assim: nossa, que bom, mas aí você está aqui então. Estava com saudade. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Bom, vou começar de novo. Lá em Salmos 42, no versículo 1, vai dizer assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E como eu já falei, a gente vai falar um pouquinho sobre dependência em Deus. E o significado de dependência, de ser dependente, é um adjetivo de estar subordinado. É alguém que está sujeito. É alguém que não consegue se manter sozinho, mas sim vive à custa de algo ou de alguém. Eu queria dar um exemplo para vocês sobre dependência. Eu vi um vídeo bem legal no Instagram, até mandei para a Juliana. Esse vídeo falava de um pai que ele queria fazer um desafio com o filho dele, mas o filho dele tinha ali por volta de 3, 4 anos. Acredito que algumas pessoas viram esse vídeo. E esse pai ele pede um favor para essa criança. Só que o favor que ele pede é um favor que um adulto consegue resolver. Então no vídeo ele pede para o filho dele ir numa farmácia, porque ele estava com dor de barriga. E naquele momento o filho dele tinha no máximo 4 anos de idade. E ele pede para o filho dele ir nessa farmácia. Só que nisso ele pega a chave do carro, pega a carteira, fala assim: filho, você consegue ir na farmácia com o pai, porque está com muita dor de barriga, eu preciso que você compre um remédio para mim. Eu preciso, estou com muita dor. Aí de primeiro momento a criança olha e fala assim: tá bom. Aí pega a chave do carro, a chave do carro, a carteira é maior que ele, o bichinho, tá ali. E ele vai, pega aquela carteira, aquela chave, aí fica olhando pro pai. Mas aí ele levanta, aí o pai olha pra ele e fala assim: filho, você sabe a senha do cartão do pai, né? É crédito, então você coloca a senha do cartão do pai, e você vai lá, por favor, que o pai tá com dor de barriga. O filho meio que desajeitado ali, ele olha, ele vai até a porta, tenta abrir a porta, enfim, para resumir, o filho, naturalmente, ele não consegue executar aquilo que o pai pediu, porque ele é uma criança. E o pai vai lá, abraça o filho, beija o filho, no final, tudo. Só que o que eu queria passar para vocês hoje é que, assim como aquela criança entendeu que existem limites para ela, nós precisamos entender que existem limites para nós. Então olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não é super-herói. Deus não criou a gente para ser super-herói. Então, é uma lição para que a gente entenda e não fique se martirizando achando que a gente tem que resolver tudo. Que tudo tem que ser resolvido pela nossa força, pela nossa mão. Não é assim. Então, isso serviu para que eu entendesse sobre dependência em Deus. Porque ser dependente de Deus não é estar simplesmente tranquilo no sofá, sentado, achando que não precisa nada da vida.
Mas ser dependente de Deus é saber que no meio da dificuldade Ele vai estar com você. Mas se você estiver bem, você precisa também entender que você precisa ser dependente dEle, que senão não vale de nada. E o interessante é que muitas vezes nós, como seres humanos, a gente acha que precisamos resolver tudo. Nós como pais, para vocês que são mães, donas de casa, precisa resolver tudo. Precisa estar tudo do seu jeito, da sua forma. Mas hoje Deus Ele olha para mim, para você, e Ele fala para você parar. Entender que é através dEle, através da dependência dEle, que a gente conquista as coisas. Amém? Ser dependente de Deus não me traz medo do amanhã. Então fala para a pessoa que está do seu lado. Ser dependente de Deus não me traz medo do amanhã. Lá em Mateus 6, 34 vai dizer assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Quem é dependente de Deus não tem medo do amanhã. E a ansiedade, ela nos limita, ela nos impossibilita de viver momentos que Deus preparou pra gente. Eu fui fazer uma pesquisa. Pesquisa bem simples. E o nome do instituto é Instituto Cactus. E estava falando que nesse ano de 2024 eles entrevistaram 3.266 pessoas com idade acima de 16 anos. E essa entrevista era sobre ansiedade. E o que deixa preocupado é que dentro dessa entrevista 68% das pessoas estavam com ansiedade. E assim, não era uma entrevista para saber se a pessoa já passou por uma ansiedade. Não, porque se tivesse feito essa pergunta mais aberta, a porcentagem ela aumentaria. Mas a pergunta ela foi muito específica sobre o momento que a pessoa estava passando. E a pesquisa mostra que 68% daquelas pessoas elas estavam com ansiedade. Mas o que mais preocupou é que dessas 68%, somente 12% procurou ajuda. Então, isso abre um leque para a gente entender que a ansiedade ela acaba consumindo as pessoas ao ponto que elas não conseguem pedir ajuda. E Deus olha para mim, para você e fala assim: se você for dependente de mim, o amanhã você pode ter certeza que já está preparado. Não se preocupa com isso, pai. Talvez tenham pessoas passando aqui hoje. Talvez Deus trouxe você hoje e você esteja nessa situação. De uma pessoa que está preocupado com o boleto de amanhã, está preocupado o que vai fazer e as demandas do seu trabalho, está preocupado como que vai ser para cuidar e para educar o seu filho, está preocupado como que vai ser a sua conversa com o seu marido, com a sua esposa. Mas Deus ele olha para você e fala assim: ó, hoje é o momento de você entender que é na minha dependência que você vai conquistar aquilo que está no teu coração. Então se acalma, calma. Amém. Lá em Filipenses 4:6 vai dizer assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Lá em 1 Pedro 5:7 vai dizer: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Lá em Mateus 28, no versículo 20, a parte B diz assim: e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Em todo momento, Deus está com você. Então não se preocupe, mas se entregue totalmente a Ele. Dependa totalmente dEle, porque Ele cuida de você todos os dias. Amém? Você crê? Amém. Enquanto eu estava fazendo essa ministração, eu até mandei mensagem para o pastor: falei, pastor, espera aí que eu vou acrescentar um negócio aqui que veio e eu já mando para o senhor. Porque eu estava na minha sala trabalhando e estudando,
eu consegui um tempo de estudo e eu consegui estudar no serviço. E a sala que eu fico, ela é feita de drywall. Então o pastor Elias sabe, ele, né, pastor, o senhor, ele instala drywall, quem precisar ir, o pastor aqui está... Não dá não, pastor? Então, daqui a pouco... Agora vai dar. E o pastor sabe que vaza muito som, né, pastor? Não dá para isolar, não isola tanto. E o pessoal estava ali, parede com parede, ali conversando sobre alguns assuntos. E eu estudando, e quando o pessoal do serviço para conversar, a bateria não é nada perto deles conversando, que é a gritaria e uma risadaiada, e todo mundo estava lá. Aí começaram a falar sobre o jogo do tigrinho. Todo mundo conhece. É engraçado se não fosse trágico. Porque uns falavam que não, esse jogo não é pra nada, só serve pra tirar dinheiro dos outros. Outros falavam, não, pô, eu vi lá uma estratégia, uma certa lá que meia-noite, 10, você consegue fazer. E que aquela discussão e tal. Aí um deles olhou e falou assim: pior que eu joguei. Eu joguei porque eu tava devendo. E eu peguei o dinheiro, falei, vi lá um vídeo que tava passando. Falei assim, vou ter que fazer, não tem outra opção, não tem outra possibilidade. Vou ter que jogar. Aí eu falei, deu certo? Ele, não, perdi tudo. Aí começou a zoeira, né? Então dá dinheiro pra mim, já que você tá dando dinheiro pra máquina, isso aqui. Aí eu falei, e eu tava nesse tema. Eu falei assim, Deus, como que é? A situação, ela tenta nos engolir de uma forma que a gente olha para um joguinho e tenta achar que através desse joguinho existe possibilidade para a gente mudar de vida. Olha o nível que a ansiedade, tudo isso traz para nossas vidas, para nos consumir, para nos jogar lá para baixo. E dentro dessa ansiedade vem outras situações de doenças e tudo mais. Ela não vem sozinha. E aí, eu falei, eu vou pesquisar. Estava pesquisando sobre isso, eu vou pesquisar. E eu coloquei lá, jogo do tigrinho, coloquei do lado, consequências. Só veio situações ruins. De gente não reclame aqui, tá lotado de situação, de golpe. De relatos de pessoas que perderam casas, pessoas que perderam um carro, pessoas que perderam seu casamento, pessoas que criaram amizades. Só que teve um caso que eu vi, tava vendo no G1, e era um menino de 17 anos. E esse menino de 17 anos, ele já jogava o jogo. Só que dentro desse jogo existem regras. E menores de 18 anos não pode jogar. Não pode jogar. Ou seja, ele pegava o CPF da mãe e jogava o jogo. Então, para pais aqui nessa noite, para pais e mães, cuidado com a liberdade que você dá para o seu filho para acessar, ou conversas que você tem com ele, porque você, sem perceber, pega ele e coloca ele num buraco que talvez ele não tenha mais saída. Então Deus hoje ele alerta você. Seja mais próximo do seu filho, seja mais íntimo dele. Conversa mais com ele. Entenda a situação. Entenda tudo que ele está passando ali. Ele tinha 17 anos, ele já jogava futebol, ele estava prestes a entrar na carreira profissional. E nesse processo a mãe dele morre. E quando a mãe dele morre, ele recebe uma herança de 50 mil reais. 50 mil reais. E ele pega essa herança e coloca no jogo. E ele perde tudo no jogo. Mas o triste é que não para por aí. Porque dentro disso, dessas situações e milhões de situações que vêm na mente desse menino, ele se mata. Porque ele não vê mais sair.
Então Deus, Ele preparou esse momento para você que você entenda. Se você está passando por esse momento de enxergar o amanhã como um problema para a sua vida, você enxerga o amanhã como uma impossibilidade de viver, Deus, Ele traz você aqui nessa noite para falar que através dele, o amanhã, Ele vai cuidar. Não se preocupe, aproveite o hoje. Por isso que eu falei, vamos lá adorar o nome dele, vamos lá aproveitar, porque amanhã a gente não sabe se a gente vai estar aqui. A gente não sabe. E muitas vezes a gente fica analisando qual tipo de música. Vou pedir licença, Du, levanta para mim, por favor. Eduardo, quantos anos você tem? 15. Tem 15 anos. E o Eduardo hoje ele faz parte do Ministério de Louvor. E ele fez a audição, o pessoal estava, pastor Elias, pastora Sara, o pessoal que estava disponível estava lá junto com a gente. E ele quis fazer guitarra e bateria. Guitarra e bateria. E a gente conversou sobre isso e a gente falou, Du, você foi bem na guitarra. Você foi bem na guitarra. Só que hoje a nossa necessidade era a bateria. Tudo bem para você? Não foi? Tudo bem para você? Eu falei assim, tudo bem. E nós sabíamos da dificuldade que ia ser. Mas eu prefiro 1000 vezes o Eduardo aqui, tocando, muitas vezes errando, mas a gente aqui ajudando, sendo doido, pulando, batendo palma, ficando descabelado, do que ele tá num maldito jogo ao ponto de querer se matar, porque por conta do medo da manhã. Aleluia! É isso. Então quando a gente fala, irmãos, vamos lá, vamos adorar o nome dele, não olha para a pessoa que está do seu lado, não, pula, grita, adora o nome dele. É isso. Não se limite. Obrigado. Deus está aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Ele está falando em corações. Depender de Deus é não duvidar do que Ele falou para você. Lá em Mateus 4,4 vai dizer: Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém. Aquilo que Deus falou para você, não duvide, mas esteja preparado para viver o que já foi declarado sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Eu queria trazer um texto lá de Êxodo 16, que é do povo quando sai do Egito, e Deus ele derrama o maná dos céus para aquele povo. O povo do Egito, eles eram um povo que murmurava demais, reclamava muito. Eles viam constantemente a provisão de Deus, eles viam constantemente a glória de Deus, mas eles teimavam e reclamavam. Teimavam e reclamavam. E Deus, ele tem um momento com Moisés, e Deus direciona Moisés a falar para o povo, ó, por conta da reclamação, da murmuração de vocês, vai existir provisão. Como sempre teve, vai existir provisão. E Deus, ele direciona Moisés a falar com o povo que ia ter pão de manhã e carne à tarde. E dentro desse contexto, Deus ele direciona, falando, e ele deixa uma regrinha básica. A provisão que eu der para o povo é dia após dia. Oh, aleluia. Dia após dia. Aleluia. Dia após dia. Ou seja, se você está vivendo hoje, agora, nesse momento, Deus ele separou uma parte exata para você viver, e a provisão que Ele separou para você é exatamente certinha para você viver esse dia. Amanhã você pode ter certeza que já está preparado para você, se você viver na dependência dele. Amém. Porque o povo não queria viver na dependência de Deus. O povo saiu do Egito
coração daquele povo ainda estava no Egito. Um dos significados de Egito, e o pastor Marcos ele nos ensinou aqui no domingo de manhã, é que significa o mundo. E quantas vezes, na primeira oportunidade da gente provar da dependência de Deus, a gente quer voltar lá para trás. A gente esquece que a provisão é certeira, é certa. A gente quer voltar lá para trás. A dependência no mundo, ela torna um vício. E o significado de vício é defeito. Então, todo defeito, ele é descartável. Aquilo que é defeituoso, eu não uso, eu não utilizo. É descartável. Então, para aquele povo, quando eles viviam constante murmuração diante de Deus, é porque eles queriam voltar no Egito. E a palavra diz que eles reclamavam, falando assim: poxa, era melhor eu ter morrido lá no Egito do que morrer aqui, no deserto. E quantas vezes nós olhamos para nós e aquilo que é vício na nossa vida, a gente deixa permitir. E no primeiro momento que a gente leva uma exortação, no primeiro momento que Deus direciona para a gente fazer algo que a gente não quer, no primeiro momento que o líder direciona para a gente fazer algo, a gente volta. Se a pessoa ela é viciada em bebida, ela volta para bebida. Se a pessoa é viciada em drogas, ela volta para drogas. Se a pessoa é viciada em pornografia, ela volta para pornografia. Por quê? Porque a pessoa é totalmente dependente de vícios. Ela não entendeu a dependência de Deus. E Deus está aqui nessa noite para olhar para mim e para você e falar assim: ó, seja dependente de mim. Porque quando nós somos dependentes de Deus, nada que está lá atrás volta. Nada. E o texto vai dizer que Arão ele direciona o povo e ele explica. E ele direciona para os líderes de cada tenda, para pegar o que é suficiente pelo dia. E o texto vai falar que alguns escutaram até ali. A direção de deixar para outro dia, muitos não deram ouvidos. E o texto mostra que ao amanhecer, em alguns pontos, quando aquele líder daquela tenda, daquela família, vamos colocar assim, guardava aquele maná de Deus, guardava aquela provisão de Deus, cheirava azedo, cheirava podre. E Deus ele ministrou muito forte no meu coração. Quando nós homens, sacerdotes, não entendermos da dependência de Deus, não é só a gente que a gente acaba se prejudicando, mas a nossa família paga a conta junto. Então Deus nessa noite ele olha para mim e para você, homens, e fala assim: se a gente não se posicionar, entender a direção que Deus dá para nós todos os dias, nós estamos levando a nossa família a cheirar podridão. Deus não quer isso nessa noite. Deus não quer isso nessa noite. Então se posicione. Entenda o que Deus quer. Comece a dar ouvidos àquilo que Deus está direcionando para você fazer. Porque você pode ter certeza que aquilo que Ele falou para você, Ele é fiel para cumprir. Amém, Pai. Fiel para cumprir. Jesus. Não depender de Deus causa morte espiritual. Lá em Gênesis 3:8 vai dizer assim: e ouviram a voz do Senhor que passeava pelo jardim na viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher na presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vocês conseguem imaginar que Adão ele tinha acesso e tinha relacionamento próximo, pastor, com Deus? O texto fala que ao entardecer Deus ia lá e pairava, andava pelo jardim e se relacionava
com Adão. Eles eram íntimos. Íntimos. E eu imagino que talvez seja um ponto. Sabe aqueles pontos? Sabe, pastor, aqueles pontos de encontro que o senhor, quando era adolescente lá e queria agradar a pastora, ia lá e olhava assim, poxa, vamos lá naquela pracinha, tal. Então eu imagino que quando Deus ele descia, ele se encontrava num ponto específico com Adão, para se relacionar, para falar, e aí, Adão, como foi para você cuidar, colocar os nomes nos animais, para você, Eva, em cuidar aqui, regar o jardim e fazer isso, sabe, uma conversa íntima. A maior morte de Adão e Eva não foi comer da fruta, mas foi deixar de depender de Deus. Muitas vezes a gente deixa a mentira do diabo entrar no nosso coração do que a verdade de Deus ser a verdade para nossas vidas. E Deus, ele não muda com a gente. Ele não muda com a gente. Porque no texto, assim que a gente acabou de ler, Gênesis 3:8, depois que Adão e Eva comeram da fruta, Deus, ele não mudou. Ele sabia que eles tinham comido, mas o texto vai falar que ele andava e pairava, porém ele não achou Adão e Eva. Eles não encontrou. Porque Deus não muda o comportamento de pai. Aleluia. Mas é o pecado que nós, como filhos, nos afastamos dele. Então entenda nessa noite, Deus, ele está aqui olhando para você. Se existe um erro da sua parte, não se preocupa, sabe por quê? Porque eu, teu Deus, não mudei. Eu estou aqui de novo, aqui, ó, presente para você. Mas eu queria que você imaginasse, nesse momento, como que era essa relação entre Adão e Deus. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Talvez hoje você não parou para conversar com Deus. Talvez o seu dia foi tão corrido. Teve que trabalhar, acordou cedo, foi levar o filho para a escola, teve toda a sua demanda do dia. Talvez você não parou e sentiu assim, poxa Deus, a nossa conversa diária não teve ainda. Então Deus, ele está aí, ó, na sua frente, face a face. Ele marcou um encontro com você nessa noite. Amém. E que bom que você está aqui. Amém. Porque Deus está aqui. Aleluia. Então começa a falar para Ele como está sendo o seu dia. Talvez um dia tão carregado, um dia tão duro, sabe, um dia tão pesado. Talvez você discutiu com seu marido, com sua esposa. Talvez seu filho brigou na escola. Talvez a demanda do trabalho te sufocou. E Deus preparou esse momento, esse maravilhoso momento para que você olhe e se dedique a um pouquinho. Ele é teu pai, ele não mudou. Então começa a conversar com ele nesse momento. Deus está aqui. Lá em Lucas 15 vai falar sobre o filho pródigo. E assim como lá no Éden, aquele filho decidiu viver a sua vida, mesmo com o pai vivo. Ele decidiu viver sua vida.
Ele quis pegar tudo que tinha. Ele matou o seu pai em vida. Ele desonrou de uma forma mais cruel possível. Ele achou que ele era totalmente independente. Ele achou que podia fazer tudo o que queria. E a postura do pai, assim como foi lá no Éden, não mudou. Ele falou: filho, você quer? Então tá bom. Toma aqui, ó. Vou separar o que é seu. Toma, leva. E ele foi. Viveu. Criou amizades que achou que eram verdadeiras. As pessoas só queriam usufruir do dinheiro dele, da vida dele. Ele tinha tudo e todos para dar errado. Tudo. Mas ele decidiu ir. O texto vai falar que quando ele perde tudo, ele vai trabalhar, e o texto fala que ele deseja comer a comida dos porcos. O nível que ele chegou, por conta de querer ser independente, de achar que ser dependente não valia de nada. E Deus hoje ele mostra para mim e para você a diferença novamente de quem é dependente de Deus. E a postura daquele pai, ele não mudou, não muda. A postura dele não mudou. Ele poderia muito bem, como pai, colocar cartazes no poste assim: a procura meu filho, liga no meu número, isso aqui, lá, me ajuda, eu amo meu filho. Mas não, o texto fala que ele não foi atrás do filho, porque foi uma escolha do filho querer ser independente. E Deus, ele olha para mim e para você e fala assim: ó, que bom que você está aqui, porque eu tenho certeza que se você está aqui, você quer mudança na sua vida. Deus, ele está aqui. Ele está aqui nessa noite. E através da nossa dependência dele, que nós vamos viver o ano da bondade do Senhor. O favor de Deus está em nossas vidas, mas para aqueles que dependem dele. Amém. Aleluia. E aquele menino, quando ele está lá, desejando comer a comida dos porcos, ele olha assim: poxa, eu tinha um pai. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Talvez você esteja olhando agora para o seu coração e falando assim: poxa, eu errei tanto. Eu me dediquei tanto para querer achar que eu podia fazer tudo sozinho. Mas aquele filho toma uma decisão. E a decisão daquele filho é assim: meu, eu preciso, nem que se for para ser servo do meu pai, eu vou voltar para. Eu preciso. E ele toma a decisão e volta. E o texto fala que quando o pai avista o filho lá de longe, ele se move de íntima compaixão. Vai correndo até o seu filho, abraça, beija, porque a postura do pai, ela nunca vai mudar. Entenda isso. Deus, ele nunca vai mudar com você. As suas decisões é fazer com que você ou fique muito mais próximo dele, ou se distancie. Mas ele não muda. Ele não muda. Então, assim como foi lá no jardim, assim como foi nessa parábola, hoje Deus, ele não mudou, ele está aqui. Se você quer, filho, pode vir, que eu vou estar aqui de braços abertos para você. Deus está aqui nessa noite. Deus está aqui nessa noite. Entenda nessa noite, a dependência do mundo, a dependência
a dependência do mundo, ela causa vício. E ela causa dor, ela causa ansiedade, ela causa sofrimento e ela te leva à morte. Mas a dependência em Deus, ela traz cura, ela traz restauração, ela traz salvação,